Havoc, aqui no Brasil, Caos e Destruição, chegou à Netflix com um atraso de 2 anos. Mas as cenas de ação frenéticas, a violência extrema do diretor de Operação Invasão e ainda por cima o protagonismo de Tom Hardy fizeram a espera valer a pena. Finalmente chegou a hora, mas já começo com um aviso. Assim como Havoc não economizou nas cenas de ação e pancadaria, eu também não vou economizar no nível de empolgação que vem adiante. Então vem comigo. Oi, meu nome é Débora, eu sou mais conhecida aqui e nas redes vizinhas como Deb Escreve. Eu sou escritora, leitora e cinéfila de plantão. E eu acredito que fui uma das poucas aqui no YouTube a falar desse bendito filme antes dele chegar. Foi na época daquele primeiro teaser de Havoc e o quanto eu tava empolgada que o meu diretor de ação favorito tava chegando com um novo filme por aí. Eu tenho que confessar algo, daquele primeiro vídeo de Havoc eu não esperava grandes resultados. Qual não foi minha surpresa quando eu comecei a ver o número de visualizações subindo, a interação cada vez maior, um monte de comentário e a galera se empolgando junto comigo. Foi um dos vídeos mais legais que eu fiz aqui. Não só porque foi uma delícia discutir filme de ação, como foi uma delícia ainda maior ver a resposta de vocês. Então, eu só queria agradecer. Débora do Futuro interrompendo aqui para fazer uma pequena correção. Eu fui a primeira youtuber aqui do Brasil a falar desse filme antes mesmo dele sair. E olha o resultado daquele vídeo e do amor que vocês demonstraram por ele. Top 1, galera! Um filme como Havoc, que não teve marketing quase nenhum, que poucos influencers começaram a falar só depois que saiu, tá no top 1 desse jeito, isolado, com todo mundo agora querendo saber mais sobre filme de ação e diretores como Gareth Evans, isso eu considero uma vitória gigantesca. Eu não tava esperando por um negócio desse. E que isso abra precedente pra gente começar a falar mais de filme de ação e esse interesse voltar e esse gênero crescer no cinema. Porque tá na hora de voltar, né, galera? E falando em voltar, vamos voltar pro vídeo. E é claro, aproveitar esse espírito de gratidão para pedir aqui já o seu like e o seu hype, se essa opção tiver aí para você, para compartilhar esse vídeo para a galera finalmente conhecer Havoc e o Gareth Evans, e também para comentar e se inscrever no canal, porque isso me ajuda muito, muito, muito. E já que o assunto é o nível da empolgação, é bom começar falando desse filme com o tema expectativas em mente. Como você pode imaginar, a minha estava no alto, impossível, na estratosfera. E eu fico muito feliz de relatar que ela foi atendida. O Gareth Evans, pelo menos até agora, não errou. Ele não decepciona. Ele é um cineasta de mão cheia. E ele entregou um filme para fã de ação nenhum botar defeito. Mas faço um adendo aqui. Essa resenha tá saindo muito do forno, no sentido de que eu acabei de ver Havoc. Não tem nem um dia que eu tive a experiência com esse filme. Então eu ainda não tive tempo nem de metabolizar minha própria experiência. Muito do que eu tô falando aqui é a emoção de finalmente ver um projeto que eu tava aguardando tanto e saber que este não me decepcionou. Isso é comum entre críticos e pessoas que fazem conteúdo de cinema em geral. A nossa crítica se aprofunda se deixarmos mais tempo passar entre o filme e a resenha, ou se até mesmo pegarmos para ver de novo. Pode ter certeza que eu vou pegar Havoc para ver assim que sair dessa gravação. Enquanto eu converso aqui com a câmera, eu tô repassando as cenas na minha cabeça. E já que o assunto é cena, eu quero dividi-las entre maiores, menores e aquelas em que não há ação, mais trama. Assim como eu fiz na minha resenha do teaser de Havoc, eu sempre comparei com outros filmes de ação, especialmente do próprio diretor Gareth Evans, principalmente Operação Invasão 1 e 2. Em termos de trama, Havoc tem muito mais do que Operação Invasão, o primeiro filme, porque nele, se você se lembra, é a história de um grupo de policiais, tipo um BOP, que estão basicamente invadindo um prédio atrás de um traficante. E tem um coração dramático ali, porque um dos policiais,
o protagonista da história, tem um parente ali dentro. Mas isso é Operação Invasão. O resto é a pancadaria que vai falar. Havoc já é um pouquinho mais complexo, porque a trama se divide em vários locais e grupos. Temos inclusive vários pontos de vista, embora a proeminência seja do protagonista vivido pelo Tom Hardy. Então há um grupamento de cenas que toma uma parte do filme em que desenvolvemos trama. Isso não quer dizer que o ritmo do filme é comprometido. Na minha opinião, flui muito bem. De maneira que não só você entende rapidinho tudo o que acontece, mas ele não deixa a peteca cair. O filme não perde energia. Isso acontece porque existem as cenas de ação menores. Por exemplo, tem uma cena que é igualmente violenta e cômica, onde o policial vivido pelo Hardy interroga um cara. E é uma interrogação rápida, frenética, caótica, muito sem noção, porque ele tá interrogando um cara que fala chinês. E aí tem um outro cara que serve de tradutor ali pra ele. Então tudo se resolve muito rápido ali. Mas, como é um filme do Gareth Evans, o diretor de Operação Invasão, nada se resolve rápido demais a ponto de você não tirar um pouquinho de adrenalina dessas pequenas cenas de ação. Tem trama, tem ida do ponto A ao B, tudo com aquela violênciazinha rápida que abraça a coisa toda e te deixa na adrenalina o tempo todo que você assiste o filme. Tem a cena do tiroteio que rola contra a tríade, e nada disso que eu tô falando é spoiler, tá? Tava tudo no trailer. Que também é mais um daqueles tiroteios em câmera lenta, onde o sangue voa pra tudo que é lado e os balde de cocaína explode no caminho. É muito bom. Inclusive, essa cena em câmera lenta com os membros da tríade lembra aqueles filmes do Tarantino, no sentido de que o próprio jorrar e espirrar de sangue tem uma carga artística dramática ali e infinitamente divertida para quem gosta de ação. Só que lá no Tarantino a coisa tem um estilo que eu diria, no bom sentido da coisa, gourmet. E aqui no Gareth Evans tem aquela mecânica da câmera lenta e do sangue assim explodindo, jorrando, mas é menos gourmet, é mais visceral. Aqui é mais plástico, aqui é mais feio. É como se fossem duas faces da mesma moeda cinematográfica. Outra cena de ação, que também é pequena, mas profundamente efetiva, é aquela que você viu no teaser, onde tem até o headshot do cara no carro. Aquilo ali no teaser tá editado para parecer de um jeito e no filme é de outro. No filme é bem melhor. E essa cena é muito bacana porque temos a aparição de personagens importantes ali. Então é isso, falei das cenas que constroem trama, falei das cenas de ação menores que te mantêm o tempo todo naquele nível de adrenalina desejável para um filme, uma história como essa. E agora, é claro, eu tenho que falar das grandes cenas de ação. E eu vou começar da menor para a maior. A menor é aquela perseguição do caminhão que rola no teaser e que aqui tá bem no início do filme. É a partir dessa perseguição de caminhão que tudo vai se desenrolar. Então aquela coisa da máquina de lavar sendo jogada no carro de polícia não é só para você rir ou achar legal e ter adrenalina. Aquela máquina de lavar faz parte da história. Quem jogou aquela máquina de lavar faz parte da história. Quem estava dirigindo aquele caminhão também. E os policiais no carro de polícia que a máquina de lavar atingiu também. Vale a pena fazer esse parêntese. Tudo no filme é bem interconectado, embora seja bem espalhado. Acontece uma coisa aqui, que tem a ver com uma coisa ali, que tem a ver com uma coisa que vai acontecer acolá, com várias pessoas diferentes. O casting é gigante. É um filme que a princípio te faz olhar para todos os lados, a fim de que você converja seu olhar pro clímax final. A outra cena, como não poderia deixar de ser, é a da boate. Mano do céu, absolute cinema. Eu tô até agora tentando me decidir o que eu gostei mais, das pancadaria na boate ou da pancadaria lá na cabana. Vou falar da boate primeiro. O que eu amo no trabalho do Gareth Evans é que ele é um diretor que sabe usar o movimento da câmera e o dinamismo de uma cena a seu favor e jamais contra, no sentido de que você vai ver muita movimentação e tem até uma câmera que treme aqui ou ali, e tem até uma câmera que vai daqui para lá, que passa assim rápido de um ponto de vista para outro. Mas eu te garanto, não é uma ação confusa, embora seja caótica em natureza. É um tipo de ação que vai te deixar nervoso, porque uma coisa escabrosa acontece atrás da outra. Não tem um momento em que alguém ali não esteja em perigo real. Então os riscos são altos, a adrenalina tá lá em cima. E a maneira como o Gareth Evans te transmite essa urgência tá no jeito que ele filma a coisa toda. Mas é interessante
interessante porque a cena começa com a câmera se expandindo para dentro da boate, de forma que você vê o ambiente quase todo. E aqui o ponto de vista, a câmera tá nas costas do policial vivido pelo Hardy. O nome dele é Walker nesse filme. Conforme o Walker caminha, nós vamos com ele. Então, o olhar dele se torna o nosso. Isso significa que o ambiente da boate vai se expandindo conforme ele explora. Então, é bacana saber onde a gente está se metendo antes da pancadaria acontecer. Porque ela acontece rápido. O Walker tá ali atrás de uma pessoa, só que ele não é o único. E aí você pode imaginar, conforme ele tenta sair da boate com essa pessoa, vai chover gente naquele lugar. E detalhe que a boate tem 2 andares, então chove homens e mulheres por lá, porque eles são jogados do mezanino e bate no vidro. E mano, é muito vidro, é muito troço. E tem um detalhe que eu inclusive mencionei no teaser trailer, mais uma vez aqui fazendo as comparações. Operação Invasão 1 e 2 são filmes onde a luta é primordial, no sentido da pancada, no sentido plástico da coisa. São artistas marciais em ação. E eu imaginava que Havoc seria diferente. E cara, acertei! Porque Havoc não é um filme de ação plástica, bonita, não é um Wing Chun, não é Silat, não! Havoc é um filme onde tem muita briga acontecendo, tem muita luta, tem muita gente tentando sobreviver. Vou dar um exemplo. Tem uma personagem que se chama Mia. Ela é meio assim, das ruas, no sentido de que ela se vira e ao mesmo tempo ela irritou a galera errada. Mia não é uma lutadora, não é uma assassina, não é um policial. Então quando a luta chega até ela luta com o que ela tem. Tem uma parte incrível na boate onde ela tá em ameaça constante ali, até que ela encontra um machado largado por um dos mortos ao seu redor, correto? E aí ela começa a usar esse machado e aí ela cresce, porque o machado dá a ela um poder que ela não tem normalmente. No momento que ela perde a possibilidade de usar o machado, ela começa a perder de novo. Então isso é bem interessante aqui. Nós vemos personagens diferentes se movimentando do jeito mais realista, se é que eu posso dizer assim, possível nessas cenas. O próprio Tom Hardy, que é um lutador de jiu-jitsu na vida real, tem um estilo bem diferente aqui em Havoc. Não espere que ele vá pro chão rolar com alguém pra estrangular e esperar o Mari Yamazaki terminar a luta. Na verdade, o foco é trazer a maneira como o personagem dele pensa através da pancada. E isso vale pra todos. O Walker não é esse cara que vai lutar jiu-jitsu no meio de uma boate. Ele é o cara que vai pegar o seu adversário pela nuca e vai enfiar a cara dele na primeira superfície áspera que achar. Tipo um vidro quebrado, tipo uma tábua de compensado daquelas bem cheia de farpa. Esse é o tipo de coisa que torna Havoc um filme bem único, na minha opinião. Tem um pouco de arte marcial da parte de alguns personagens e é feito pelo Gareth Evans, conhecido pelos seus filmes de arte marcial, mas aqui a intenção do cara foi trazer uma ação muito visceral. E digo mais, esse diretor deu mais prioridade ao tiroteio do que à pancadaria. Mas não se preocupe, porque tem de tudo em abundância. Assim como tem tiroteio pra tudo que é lado, também tem luta. Pra caramba! O tempo inteiro alguém tá levando um soco nesse filme. Ou um tiro. Falei da sequência na boate, agora falo da sequência na cabana, que é outra enorme. Eu não saberia dizer qual é maior em termos de tempo de filme, mas ambas são extensas e intensas. Se na boate, onde o cenário é corrimão de ferro, mesa de vidro, um monte de garrafa e esse tipo de coisa, e a violência já correu solta, imagina numa cabana, onde tá cheio de prego, de madeira, de alçapão, de arpão, de bagulho pontudo, de gancho. Aliás, não imagina não, só pega Havoc que vai ver que você vai entender tudo que eu tô falando. O que eu amei nesse filme é a maneira como o Gareth Evans e sua equipe de coreografia usa os objetos de cena. Usa a locação inteira. É meio triste, né? Eles construíram aquele set lá da boate só pra destruir o negócio inteiro. Mas valeu a pena. E na cabana não foi diferente. Tudo é usado. E é lá que rola um dos melhores showdowns de luta entre o Walker e uma assassina. Digamos que essa é a garota martelo de Havoc. A atriz é lutadora de MMA na vida real, mas ela também tinha um background de karatê e Wing Chun, se eu não me engano, conforme eles falaram na entrevista. E você vê, olha o quanto eu já falei até aqui e ainda tô no tópico das cenas de ação em si. Então vamos partir pro tópico do arquiteto delas, que é o diretor Gareth Evans. Eu já tinha dito que esse cara é um nerd de cinema. E aí, vendo umas entrevistas dele depois que eu terminei de ver o filme Havoc, dá não só pra confirmar isso,
mas também saber da onde veio a inspiração para criar o filme. Isso que eu falei de Havoc ser um filme de muita ação, pancadaria e tiro, mas que prioriza o tiro à pancadaria, foi o próprio Gareth Evans que disse. Segundo ele, a inspiração para Havoc vem dos filmes policiais dos anos 70. Ele usou até Conexão França como uma de suas principais inspirações. Ao mesmo tempo que ele pegou essa coisa dos filmes policiais e de crime dos anos 70, ele também pegou o cinema de Hong Kong dos anos 80 e 90 em diante, mencionando até o próprio John Woo como uma grande inspiração. E você vê isso no filme. É aquela história da sanguinolência heróica. Mano, Havoc é muita sanguinolência. O carrasco sanguinolento. Em alguns momentos me lembrou Tarantino, em alguns momentos me lembrou filmes como A Noite Nos Persegue. Só diversão, só diversão. Uma coisa do Gareth Evans é que ele arquiteta a ação do seu filme a partir dos personagens. E é óbvio que como escritor eu já me identifiquei. Porque de fato você conhece muito melhor a história para onde ela vai quando você sabe o que os seus personagens vão fazer, como eles pensam, como vão reagir. Então quando eu falo que o personagem do Hard vai enfiar a cara de alguém contra a parede, vai enfiar um gancho na boca de outro e vai arrastar até matar o sujeito e ficar longe dele para ele continuar vivo, são coisas que o Gareth Evans pensou criando o personagem e coreografando as cenas de luta. Claro que ele não é o coreógrafo, né? Mas ele idealiza junto com a equipe de coreógrafos e de dublês. Outra coisa sensacional é você imaginar como aquelas sequências gigantescas, tipo a da boate, são feitas. E é assim, filma um negocinho de nada, para, depois filma outro negocinho de nada, para, e assim sucessivamente. E é por isso que só a sequência da boate Medusa no filme levou mais ou menos umas 3 semanas para ser pensada e mais 3 para ser executada. Então o que você vê no espaço de 5, 6, 7 minutos leva mais de um mês para ser feito. Ainda nas inspirações do Gareth, uma coisa muito bacana é que ele falou como o Havoc começou. Ele tinha a ideia de uma cena na cabeça, de um policial que tá chegando na cena de crime e ele meio que varre a cocaína da mesa para dentro do seu copinho de café, esses copinhos de plástico de franquia. E eu consigo imaginar Havoc saindo daí, porque tem uma cena parecidíssima bem no início do filme. A única coisa que o detetive Walker não faz é colocar cocaína para dentro do copinho. E isso porque ele tem um histórico de corrupção. Já chego nos personagens. É bacana você imaginar que uma história, por mais simples que seja, nasce de uma pequena cena, de uma pequena imagem. Porque daí você começa a fazer perguntas. Peraí, por que esse cara tá varrendo a cocaína pra dentro do copinho? Quem é esse cara? Quem é o parceiro dele? Opa! E esse monte de gente morta aqui? Quem matou essas pessoas? E esse monte de pergunta vai construindo o enredo do filme. E agora chego nele, porque essa cena e essas perguntas de fato ficam bem visíveis ao longo de Havoc. Tirando, é claro, a parte da cocaína no café. Isso não entrou na história. A partir da cena inicial da perseguição com a máquina de lavar e do tiroteio nos membros da tríade, é que toda a trama e todos os personagens são engatilhados a se mover. E quem são esses personagens? Olha, tem uma galera. Eu vou destacar alguns aqui por grupos. Temos os policiais e todos eles, com exceção de uma, são corruptos. Na realidade, se você olhar para o filme inteiro, a única personagem ali que serve como bússola moral é a da policial vivida pela Jessie Mei Lee. Ela não chega a ser uma parceira do Walker, vivido pelo Hard, mas eles meio que trabalham juntos ali. Aí tem outros policiais com destaque pro Timothy Olyphant, que definitivamente são corruptos. Se eu tivesse que dividir essa polícia entre bons, maus e caótico tentando fazer a coisa certa, esses são os maus. E o protagonista do filme, que é o Hard, é o policial que tem um passado. É aquele cara que fez de tudo pela família, que com seu salário de policial muito ruim, tentou ganhar dinheiro de outras formas. E é por isso que ele conhece o outro personagem que é o político, vivido pelo Forest Whitaker. Um grande personagem nesse filme, como não podia deixar de ser. Forest Whitaker é um ator que traz peso à tela de forma instantânea. Nessa história, o filho desse político se meteu com a tríade. Aliás, o filho e a namorada dele, a Mia, aquela que eu falei que estava lutando com tudo que podia na boate. E como o chefe da tríade e os seus membros morreram no tiroteio que aconteceu no início do filme, o resto da tríade, ou seja, a máfia chinesa, também está envolvida nisso. Então são várias facções, cada um ali tem um objetivo e todos estão dispostos a matar ou morrer. E olha, por mais que seja uma história simples de filme de ação, com crime, com gangues e polícia,
polícia, corrupção e violência, há muita humanidade dentro desses personagens. Eles podem vir de uma forma bem conhecida, mas a qualidade das atuações e direção humanizou todos eles. Não há relativização do mal aqui, é claro. A gente sabe muito bem o que todo mundo faz e as consequências. Inclusive, falando em consequências, até o final do filme elas acontecem. E a última cena, pra mim, foi uma decisão mega acertada, que define o destino do personagem mais ambíguo de todos. Então, mais uma vez, Havoc, pra mim, sai na frente de muito filme de ação, porque além de toda a qualidade técnica, toda a adrenalina que já mencionei, tem uma carga dramática por causa do enredo e das atuações. Uma coisinha que eu preciso pontuar aqui é o que você provavelmente pensará ao assistir Havoc. Meu Deus, mas essas armas têm munição infinita? Pois é, aí entra um pouco um elemento de fantasia nisso tudo. Porque Havoc é um filme que mistura personagens que poderiam muito bem existir na vida real, em situações que poderiam muito bem existir na vida real, mas em execuções que são fantasiosas. Então a qualidade da ação e o nível para o qual o Gareth Evans está disposto a levar a violência sai da realidade para a fantasia, é claro. Mas isso o fã do filme de ação já está acostumado, já até gosta. Em John Wick isso acontece pra caramba. Até hoje eu não me aguento com aquela cena de John Wick 4, onde ele tá lutando, e eu acho que foi com Scott Adkins, naquela boate, e geral tá dançando em torno dele, e tem dois mundos acontecendo ali ao mesmo tempo. O inferno, que é a luta, e a galera assim, totalmente indiferente dançando em volta. Em Havoc isso não acontece não. Porém, tem essa coisa das armas. Porém, tem a coisa de alguns personagens que você olha para a estrutura física deles e a arma nem, sabe, dá aquele ricochete assim, mesmo sendo de alto calibre. Tem a coisa de para onde o sangue tá jorrando. Tem a coisa das feridas. Tem a coisa de decisões de alguns personagens. Por exemplo, tem um menino lá que ele tá precisando escapar de todo jeito e ele tá lá com uma metralhadora na mão, certo? E ele não sabe atirar muito bem com aquilo não. Ele tá lá, só pra todo lado, assim, ele tá tentando, ele tá dando o seu melhor porque ele tem que sobreviver. Aí ele consegue matar um sujeito e ao invés dele, tipo, sair rolando, se esconder e ir pro próximo, ele só continua furando o cara, porque ele tá com raiva, certo? Então ele tá lá matando, matando, matando. Isso é fantasioso. São elementos de fantasia que entram no filme, mas que deixam a coisa toda muito mais divertida. E eu tenho certeza que o seu diretor Gareth Evans tem noção disso, tem intenção em relação a isso. Vou fazer uma pequena analogia aqui para explicar como o real se mescla com o fantasioso em Havoc. Na literatura, nós temos esse gênero chamado realismo mágico, onde numa história realista, elementos fantasiosos permeiam a narrativa. Eles acontecem aqui e ali. Tô lendo agora 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marquez. Ele faz muito isso na sua obra. Tá lá rolando a história, seus personagens aparentemente normais, num lugar aparentemente normal. De repente tem um padre levitando, tem um cara que morre e chove umas florzinhas amarelas na casa de todo mundo. O próprio livro Kafka Beira-Mar, que eu já fiz também resenha aqui, chove peixe do nada. Tem uma explicação na história, mas ela não precisa fazer sentido. Ora, que é mais realismo mágico do que a Metamorfose de Kafka, onde um cara dormiu e acordou uma barata cascuda. Então em Havoc você tem esses elementos mágicos acontecendo numa história realista. Só assim para eu poder aceitar o fato de que duas pessoas jogaram uma máquina lave-seca num carro de polícia. Porque eu tenho uma dessa em casa e, meu amigo, se eu tentar empurrar ela 1 centímetro, eu deixo um rim no chão da minha área. Eu falei desde o meu outro vídeo que essa galera não sabe o valor de uma lave-seca, de uma roupinha maravilhosa pronta para vestir. Tipo essa da Insider que eu tô usando agora. Ó o jabá. Vai ser rapidinho. As camisas da Insider, você já sabe, são práticas, servem para qualquer ocasião. Você pode fazer muitas combinações. Você pode usar a roupa sozinho. Ela é boa para o calor, ela é boa para o frio, porque tem regulagem térmica, ela é anti-odor, ela vai suportar o dia inteiro com você e você terminará o dia bem vestido. Ela é boa até para gravar vídeo aqui no YouTube. E tem um detalhe, abril é aniversário da Insider, o que significa que tem desconto pela loja e que pode chegar de maneira cumulativa até 30%. E você ainda pode usar o meu cupom DebEscreve para 15% de desconto só para começar. Então não espera mais e se dê esse presente de vestir conforto e praticidade com a Insider. Então nessa mescla de realismo e magia do cinema de ação, Havoc vai te divertir
muito. E com certeza, o grupo mais responsável pela nossa diversão é o de dublês. Vale mencionar isso porque esse ano o Oscar vai entrar com essa categoria de design de dublês. Eu não sei exatamente como isso vai funcionar, a quem eles vão premiar, mas eu acho que Havoc já deveria concorrer no que vem. Provavelmente junto com Missão Impossível e Bailarina. Depois que o filme acabou e rolaram os créditos, eu fui ver a quantidade de dublê que apareceu por ali. Inclusive, destaque enorme pro Jacob Tomuri, que é o dublê do Tom Hardy. Por algum motivo, eu me lembrei da Brie Larson falando que fazia todas as cenas de ação dela, sem dublê, tá ligado? Mano, se essa mulher passasse 5 minutos gravando um filme como Havoc, ela ia parar de falar que fazia as próprias cenas de ação. Dublês são muito necessários. Aqui nesse filme, nós estamos falando de pessoas voando pra lá e pra cá. E como eu disse, tudo é feito daquela forma caótica, mas que faz sentido na sequência da história. E se tem um elemento desse filme que fez sentido para contar a história de forma que você entenda, mas que também sinta ela, é o som. Destaco a trilha sonora. Tem uma que me fascinou e é justamente no momento em que o detetive Walker chega na cena do crime, que é no inicinho do filme. Ele tem um momentinho meio Sherlock Holmes ali, sabe? Onde ele tá vendo todo o resultado da violência extrema que se passou por ali e ele tá tentando remontar tudo na cabeça dele. Olha, foi usada a arma assim, assim. Você tá vendo pistola aqui? Então, esses suspeitos usam a pistola, mas ninguém aqui levou tiro de pistola. E vai montando a cena, entendeu? É aquela parte do trailer do tiroteio, muita câmera lenta dos membros da tríade. Eu já imaginava que aquilo seria o Walker imaginando como o crime se passou. E foi mesmo. E conforme ele imagina, entra uma trilha sonora muito boa que te ajuda a entrar na mente do cara. Isso tem a ver com a imersão do filme. E, aliás, imersão continuada, porque o som, meu amigo, e aí eu não destaco só trilha sonora, ok? Eu destaco o som dos tiroteios, principalmente dos tiroteios. Talvez altos até demais, e aí pode entrar de novo aquilo que eu falei do realismo mágico. Mas eles são muito bons para te deixar imerso na ação. E eu suspeito que a maior imersão para a maioria das pessoas que assistirem Havoc vai ser na cena da boate, porque acontece uma coisa muito legal lá. Lembra que eu falei que no início nós temos uma vista mais panorâmica da boate e conforme a ação vai acontecendo, o conflito vai se avolumando, nós temos passagens de ponto de vista para o outro e vai ficando cada vez mais caótico e um pouco claustrofóbico entre uma pancadaria e a próxima. Uma coisa que ajuda a deixar claustrofóbico e o ambiente bem opressor é a música. Tá rolando música de boate junto com o tiroteio. Então é um som alto, abafado, você se sente ali. E se sente mais ainda ali quando os personagens saem da boate. Porque você é ejetado daquele inferninho pro ar frio e silencioso de uma cidade noturna. Isso é a visão do Gareth Evans. Uma das coisas mais legais de Havoc é esse nível de imersão na ação. Seja por meio do som, da trilha sonora, da espécie de violência na sua tela. E é claro, da própria expressão no rosto dos personagens. Exceto daqueles que foram furados por metralhadoras no meio do caminho, mas você me entendeu. Acredito que mencionei tudo. Cada aspecto técnico do filme e a minha própria experiência subjetiva com ele. Pode crer que eu vou ter mais experiências subjetivas porque eu tô indo assistir Havoc agora e eu acho que você deveria fazer isso também. Não espere John Wick, embora possa ter alguma lembrança. Não espere Operação Invasão, embora possa ter alguma lembrança também. Havoc é um filme próprio. E pelo final que teve, eu acho que pode ter sequência, se assim o Gareth Evans e o Tom Hardy desejarem. Se for o caso, eu espero que eles anunciem logo, porque teremos mais uns 4, 5 anos até o próximo filme sair igual esse. Meu Deus do céu, não aguento esperar tanto tempo não. E pelo jeito que terminou, tem espaço para sequência. Já pensou um mundo com Operação Invasão 1 e 2 e Havoc 1 e 2? Meu Deus, eu vou ser uma cinéfila muito feliz. E acredito que você também. E nesse clima de caos e destruição que foi essa resenha, assim encerro o vídeo de hoje. Mano do céu, eu não fiz roteiro aqui hoje. O que eu fiz foi ver uma cacetada de entrevista do Gareth Evans. E aí eu peguei todas as informações que ele deu e que bateu muito com as minhas impressões antes, durante e depois de assistir o filme. E agora estamos aqui. Mais caótica do que nunca. Eu realmente gostei desse filme. Eu acho que eles trouxeram algo muito diferente, mas que mesmo assim puxa de tudo que a gente conhece. Havoc é um bicho novo. Tomara que
você goste também. Me conta aqui nos comentários se você já assistiu, se pretende, como foi sua experiência. E se você, como eu, acha que é um crime ver esse filme numa tela pequena. Havoc devia estar nas salas de cinema do país inteiro. Eu não acredito que a Netflix vai colocar aquela Nárnia com aquele leão fêmea da Greta Gerwig, mas Havoc? Não, Havoc não vai pro cinema, não. Ah, deixa. Não vou falar de Netflix, não. Vou falar só do filme. Mas antes de sair falando até o fim do vídeo, é claro que eu preciso agradecer aos membros do canal. Muito obrigada pelo apoio de vocês até aqui. E agora sim, posso dizer, recados dados. E por enquanto, é isso. Vou ficando por aqui para correr e ver Havoc. Beijos, até a próxima e... bye bye.